Que vergonha. Vergonha, gente. Dois meses no rebaixamento. Ó, de pé, de pé. Tem que aplaudir o planejamento dessa cambada de filho da puta que tá lá no Vasco. De pé. Ó, palmas ao planejamento. Palmas a esse planejamento. Palmas ao planejamento de merda que esses caras fizeram no Vasco da Gama. Palmas. De pé, de pé. Você na sua casa de pé também. Palmas. Spinelli mandou embora o Verratti. Foda-se, Loredinho. Vai tomar no cu também. Vai falar na casa do caralho. Parabéns. Mandaram o Verratti embora e contrataram o Spinelli. Venderam o Ryan, trouxeram o Brenner. Pouparam na Sul-Americana para ficar bem no Brasileiro. Tá no playoff da Sul-Americana, vai jogar mais 2 jogos e tá no rebaixamento do Brasileiro. É de pé, é de pé. Palmas pro Pedrinho, que é o responsável. Felipe, que é o responsável. Admar Lopes, responsável. Carlos Amodeu, responsável. E palmas a Renato Gaúcho, também um dos responsáveis. Palmas! É isso aí. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Pedrinho! 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 Felipe! Felipe! Admar! Admar! Amodeu! Amodeu! Renato! Renato! 2 meses na zona do rebaixamento. Parabéns! É de pé! Eu tô de pé! Eu vou ficar de pé! Vou ficar aqui de pé um pouco. Que tem que ser aplaudido. Vergonha! Time sem vergonha! Time vagabundo! Time safado! Time sem vergonha! Vagabundo! Vagabundo! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Aí eu vejo essa cara de bunda desse Léo Jardim, frangueiro! Frangueiro! Chama gol dos infernos! Ó, é tapa! Tapas e mais tapas na cara do torcedor! Então é de pé! Ó, de pé! De pé, pro gênio. Pedrinho, Pedrinho, gênio. Pedrinho é gênio. Vamos se reeleger, Pedrinho. Você é gênio. Você é o maior, Pedrinho. Felipe, fica no Vasco, Felipe. Você é o nosso maestro, Felipe. O maior vencedor da história do Vasco da Gama. Ai, Edmar, diretor europeu, Edmar. Ai, Amodeu, você é o cara, fez um trabalho lindo no Coritiba. Ah, quem mais? Quem mais? Renato. Ah, Renato. Palmas. Palmas. Essa cambada de vagabundo, vagabundo, que não tem respeito com esta camisa aqui, ó. Com essa camisa aqui, ó. Com essa cruz de malta aqui, ó. Não tem respeito essa cambada de vagabundo. Cambada de vagabundo. Que não tem respeito, time sem vergonha, diretoria vagabunda, diretoria sem vergonha. Não tem respeito. Não tem respeito a isso aqui, ó. Isso aqui pra ele não tem respeito. Não tem respeito. Só aparecem quando ganham. Cambada de vagabundo, cambada de safados. Safado, ó. Tapa na cara, cambada de safados. Não pode. Palmas. Essa cambada de vagabundos. Tomar no cu. Pra puta que pariu. Pra puta que pariu. Tô de saco cheio de vagabundo. Tô de saco cheio de vagabundo. Saco cheio de vagabundo. Tomar no cu. Valeu aí o Leandro que mandou as rosinhas aí. Obrigado, Leandro. Vai tomar no cu esse time do Vasco, cara. Tomar no cu. Ó, vou gravando aqui uns videozinhos curtos pra ir colocando no canal. Vou deixar aqui
Na entrevista do Renato. Valeu, valeu, Leandro. Você é fera. Você é fera. Aí aparece aqui na porra do GE, Brasil e Panamá. Vai tomar no cu, Brasil e Panamá. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu, porra. Valeu, valeu, galera. Cuiabano, Thiago Mendes, Bruno Lopes, eu quero Yatson. Valeu, João. Valeu, Leandro. Deixe seu like aí. Mande a tua mensagem. Eu tô puto da vida hoje, hein? Tô puto da vida. Eu tive que desabafar. Eu tô de saco cheio já. Tô de saco cheio. Eu estou de saco cheio. De saco cheio. Deixa eu colocar aqui. BTB Esporte. Eu quero ver a hora que o Renato vai falar. Cadê aqui a porra do Renato? Será que não vai ter aqui? Não, a coletiva? Eu quero ver a coletiva, pelo amor de Deus. Coletiva Vasco, coletiva Vasco. Valeu, Leandro. Mandou várias rosinhas aí também. Obrigado. Coletivo do Renato. Quando apareceu o Renato, eu quero ver a coletiva do Renato. Eu vou ficar aqui, pariu também. Cai tudo nessa porra dessa televisão também. Vai pra puta que pariu. Eu quero saber a hora que o Renato vai falar. Botar esse caralho pra carregar também. Puto da vida. Desculpa aí por estar passando aqui na frente da tela. Eu peço desculpas a você, tá? Peço desculpas a você. Deixa o seu like aí. Deixa o seu like aí. O celular vai ficar carregando aqui. Meu som tá aparecendo aí, meu som? O som tá aparecendo aí? Eu tirei a lapela, porque eu tenho que carregar o celular. Vou gravar uns vídeos. Ó, atenção, hein? Tem 2 cadeiras. Atenção, Brasil. Tem 2 cadeiras na sala de coletiva do Vasco. Quem será que vai aparecer? Será que o Pedrinho vai aparecer, Brasil? Vamos ver. Eu vou ficar aqui até a hora que o Pedrinho aparecer. Tem 2 cadeiras. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Tem 2 cadeiras na sala de coletiva do Vasco. Renato, jogador. Compartilhei aqui a tela, vou tirar. Eu vou deixar a BTB aqui de Caroline que alfinetando a diretoria. Tomara, sabe que vai ter Meolini que eu respeito. Renato Gaúcho, tchau. Será? Eu vou deixar aqui a entrevista do coletiva do Renato. Daqui a pouquinho vou colocar na BTB. Vou ficar aqui de olho. Vou gravando os vídeos aqui, conversando com vocês. Meu celular tá carregando. Eu conto com a tua audiência, eu conto com a tua participação aqui no canal. Será que o Renato vai cair? Eu estou vendo. 2 cadeiras. Atenção, Brasil. Eu estou vendo 2 cadeiras lá na coletiva do Renato. Seria bom se o presidente aparecesse hoje. Vai aparecer? Óbvio que não, né? Não vai aparecer o presidente do Vasco. Mas será? Seria bom se ele aparecesse, né? Seria bom. Então deixa seu like aí, mande a tua mensagem. Eu tô puto da vida hoje. Essa é a verdade. Que é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Não, gente. Eu não acho que a culpa é inteira do Renato, não, tá? A culpa é de quem montou esse time do Vasco aí. Tá? Até o Bernardo comentou aqui, ó. Parabéns pelo projeto, só decepção. Verdade. Triste de ver. Verdade, Silva. Não vai isso, não. Aliás, o Vasco sondou aí, né? O Voivoda ou o Crespo. Será? Porque ainda fica puto. Não se acostumou, não, Marcos. Não me acostumei, não. Acho que é muito gigante para esses caras. Deixa eu gravar aqui umas notícias. Ó, vocês vão ficar aí comigo, tá? Enquanto eu vou gravando aqui, vocês fiquem comigo aí na live. Só sonda, porém só traz refúgio. Verdade. O Vasco é o clube que mais sonda no mercado. Agora, trazer já são outros 500. O Bruno deve ser titular, verdade. Time sem vergonha mesmo. Time safado. Eu vou gravando aqui as notícias, eu acho que tá no lugar que é no Z4. Discordo de você. Vou gravar aqui.
Jogadores pedões, verdade, ô John, verdade. Aí, ó, tem que pagar mesmo ao Zenit. Vale a pena desembolsar mais de 50 milhões no zagueiro Robert Renan? Como falou aqui o Scout Vasco, zagueiro nota 6. Um Vasco que se diz sem dinheiro, mas que paga 30 milhões no Nestroza, paga 30 milhões no Brenner. Vai pagar 50 milhões no Robert Renan, aqui, ó, mais ou menos. Vale a pena esse investimento? Não vale, né, gente? Não vale a pena esse investimento no Robert Renan. 30 milhões, ou melhor, 50 milhões. E hoje ele foi culpado no gol do Vitor Hugo. Não subiu, não saltou. E o Vasco, ó, tomou. Que vergonha. O que fizeram com o nosso Vasco da Gama? 2 meses na zona do rebaixamento. Por mim, tu pode tocar uma decisão da Belo. Eu também acho, Kaká. Eu concordo com você. Eu trocaria o Inestrosa pelo Arboleda. Pedrinho, quando aparece, é para falar que o treinador foi demitido e ir embora. É verdade. De novo, a segunda janela vai salvar o ano. Esperar a segunda janela. 51 dias no Z4. Mais ou menos. Não vale o investimento no Robert Renan. Não vale. No Robert Renan, não vale. Muito caro. Não vale, Brasil. Eu tocaria também. Também tô. Deixa o like aí, galera. Não precisa do errado sair, precisa de uma janela primeiro. Kaká, eu acho que ele vai pedir demissão por conta própria, tá? Eu acho isso. Não acho que ele vai ser demitido. Acho que ele vai pedir demissão. Vamos ver. Se acabar esse campeonato hoje, ele vai ser rebaixado mais uma vez. Foda, gente. Não, é o seguinte, durante o jogo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha com o Vitor Hugo, o zagueiro que fez o gol da vitória da Turma. Assim, Kaká, também. Não sabia nem se ele jogar antes do jogo. Tinha uma dúvida e tal. Não, hoje de manhã o Barba chegou lá e falou: você vai jogar, tá confirmado. E essa pessoa me mandou o print da conversa. Eu print, ele deu prova assim. Precisava ter segurança para assim. Escrever. Tô confirmado. E vou fazer gol hoje. Ou seja, profetizou imediatamente. É isso aí. E a gente não. Acredita aí. Hernan sempre com as fontes bem quentinhas contando pra gente. Bom, vamos descansar. Tem jogo do Brasil agora também no Rio de Janeiro. Tá entregue, Rômulo Mendonça. A gente se vê depois da Copa, é isso mesmo? Combinado? Beijo pra vocês. Beijo, gente. Valeu. Valeu vocês, pro Hernan, pro João, pra Fernanda. Campanha medíocre do Vasco da Gama. Mas consegue assistir mais um no Rio de Janeiro, é verdade. O time precisa de reforço, portanto tá carregando. Vou colocar aqui no YouTube. Por que será que não usa os 2 bilhões de reais em jogadores do Vasco? Sei, Luan, não sei. Deixa o like aí, galera. O pós-jogo aqui. Vou ficar aqui até o Renato for falar. Dê seu like, mande a tua mensagem. Ainda vou dar as notas aos jogadores. Vou ver se eu consigo ver os melhores momentos. Acho meio difícil. Andrés Gomes ausente. 0 produção ofensiva. O time não consegue gerar jogo. Eu concordo perfeitamente aí com o Wesley Curti. Aliás, o Andrés Gomes que pediu, né? Que pediu essa punição. Pediu para quase não jogar hoje. Tomou aquele cartão amarelo de forma imbecil no jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí, ó, ferrou o Vasco da Gama, que precisava hoje de uma válvula de escape naquele lado esquerdo ali, fazendo aquela tabelinha com o Cuiabano, e aí não teve. Então, Andrés Gomes foi uma peça fundamental que faltou hoje no time do Vasco da Gama e que ferrou a gente. Ferrou a gente demais. Só usamos ali o Watson, né? E que também, infelizmente, foi o melhor do Vasco, mas sozinho ali ficou muito complicado para o jogador do Vasco da Gama. Gente, complicado. Valeu, Matheus. Complicado.
Complicado o que estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. Time muito fraco do caralho, tem que cair mesmo pra Série B. Falou da Fúria, valeu, Matheus pela Rosa, obrigado. Daqui a pouco vai falar o Renato, hein? É. Spinelli é horroroso, gente. É. Tem que aparecer logo o Renato, gente. Fora também Renato. Tá faltando alguém para jogar com o Gumora no meio campo. Falou Ian Marques. Fora Renato também, outro fraco. Pedrinho é um grande culpado achando que o presente do Real, achando que é o presente do Real Madrid. Falou o Matheus aí. Concordo aqui com o Gudrian Neufert, tá? Quem contratou o Spinelli... Porra, aqui desse TikTok do caralho também, o TikTok. Quem contratou deveria ser expulso do Vasco da Gama. Um time que já teve Ademir, Edmundo, Bebeto, Romário, Roberto Dinamite. Ter um cara como ele no comando de ataque do Vasco da Gama, ó, é um tapa. É um tapa na cara do torcedor vascaíno. Ter Spinelli e ter o Brenner é um tapa na cara. Não adianta, gente. Não dá. Não dá certo. É uma vergonha. Quem contratou deveria ser expulso. Quem autorizou deveria ser expulso. E quem cogitou, quem for o pai dessa ideia, deveria também ser expulso do Vasco da Gama. Não há cabimento para o Spinelli ser o atacante titular do Vasco da Gama. O Spinelli é leão de jogo pequeno. Em jogo decisivo, ele literalmente some da partida. Zaga fraca demais, cansei, irmão, vou cuidar da minha saúde mental, falou Vitor Hugo. Rumo à Série B, o que é Vasco? Ex-zagueiro do Vasco, mano. Jogadores não sabem o que é ser Vasco, verdade. Time limitado, volta 777. É, galera, tô aqui esperando o Renato, hein? Ó, tô vendo ali 2 cadeiras, tá? Na sala de coletiva do Vasco. Será que vai aparecer o Pedrinho? Olha aqui, ó, meu amigo William Marquezine. O pior foi ter que ouvir a narração falando que o Daronco acertava todos os lances. É verdade, é inacreditável, né? Você falou na live tomar o gol do Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo é melhor que esse zagueiro Cuesta. É verdade. Tem que mandar embora o Vasco. Entrou no Z4, esquece. O cara atrapalhou o Thiago dominar e ela falando que ele tava bem posicionado. É uma vergonha também, né? Renato olha pro banco e vê PH, DVD, Nestroso e base. É foda também. É foda. Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí. Mande a tua mensagem. Tá difícil, hein? Tá difícil. Ai, tomar no cu. Pedrinho só apareceu pra falar que a torcida tá xingando ele. Ele aparece. Spinelli é leão de jogo pequeno. Jogo pequeno. Jogo grande, ele some. E aí, Brasil? Quem será? Quem vai aparecer? Será que Renato? E se Renato aparecer, podem esperar um show de grosserias, tá? Podem aguardar por isso. Vai ser um show de grosserias. Deixa o like aí, galera. Vascaíno foi enviado no mundo para sofrer, não é possível. O time é extremamente ruim, não consegue cruzar em bola. Uma bola. Estou cansado de Vasco, mão papo reto. Falou o Edson Pires. Valeu, Edson. Tá foda mesmo, Edson. Tá difícil mesmo. Manter o Spinelli direto. Uma vergonha mesmo. É uma vergonha manter o Spinelli. O Vasco precisa virar SAF logo. Será que vai virar? 777 tá querendo foder o Vasco de novo? Estão querendo foder o Vasco a todo custo? Já querem embarreirar de novo a 777? É foda, meu irmão. Porque esses bagos que vestem a camisa do Vasco é triste. É triste mesmo. E eu vou esperar aqui a fala do Renato.
Não, não, não é isso não, Edson. É ruindade mesmo, é gente que passa por lá e é incompetente. Não tem nada a ver com religião, não. Deixa o like aí, galera. Tem que contratar jogador logo. Tem que contratar jogador. Tem que contratar mesmo. Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí. Tem jogadores que não merecem vestir a camisa do Vasco. Também acho. Mas gol de conta. Vasco perder o Washington. Tá na hora do seu Admar Lopes começar também a ser cobrado, tá? Até o scout do Vasco fala aí. Se o Admar Lopes chamasse Paulo Brax e tivesse a nacionalidade brasileira, estaria sendo xingado todo o santo jogo. O cara investiu 105 milhões e olha o que estamos vendo em campo. Verdade. E é verdade isso aqui, tá? Pelo valor investido, o Inestrosa, né, que foi 30 milhões, Brenner, 30 milhões. Então, tá na hora também do seu Admar Lopes, que eu já muito elogiei aqui, também ser criticado. Essa é a verdade, tá? Tá na hora de ser cobrado também o seu Admar Lopes pelo seu trabalho. Não vem fazendo um bom trabalho no Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Essa é a minha opinião em relação ao Admar Lopes. Ó, o BTB que tá falando, ó, vamos ver aqui o BTB. Renato chegou na coletiva, tá? Foda, né? Renato tá revezando pergunta. Vai tomar no cu. É uma vergonha que fazem, cara. Saímos de Edmundo, Romário e Bebê. Edmundo, Romário, Roberto na mídia até hoje, no Paulista de camisa 10 para a rua. Verdade, cara. Verdade, querido. Lembra dessas desculpas do Urubu Otário? Tá bom, Samuel. Pô, fode. Ó, peguei aqui do scout do Vasco, tá? Se o Edmar Lopes chamasse Paulo Brax, se tivesse a nacionalidade brasileira, estaria sendo xingado todo o santo jogo. Investiu aí 105,9 milhões e olha o que estamos vendo em campo. Verdade. Um investimento altíssimo, altíssimo em jogadores. Brenner, 30 milhões, Inestrosa, 30 milhões. Eu já elogiei muito o Admar aqui, mas agora eu tenho que falar que o trabalho não deu certo nessas contratações. Não deu certo. Foram apostas que não deram certo. Tá? Ele torrou aí 105,9 milhões, um trabalho juntamente com o scout do Vasco da Gama, que merece ser cobrado. Vamos ver agora a janela do Vasco no meio do ano. O Vasco tem que contratar aí de 4 a 5 jogadores, porque senão a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia no Gigante da Colina. Samuel, você é o culpado. O culpado é o Samuel. Não é culpa do jogador de futebol, é de Malobs, não é culpa do Fernando Diniz. Asgard, difícil mesmo. Olha aí, ó, galera, o William falando aí. Olha o William falando aí. Resumo do Vasco no ano. Time ilude na estreia, vem 5 jogadores, jogadores começam a jogar mal, time começa a jogar mal, o técnico é demitido. Não, o técnico começa bem, depois decai, a segunda janela. Salva o raio da temporada, o time cresce no final das últimas 5 rodadas e o time perde para gerar emoção no final. Vira a temporada, jogadores bons chegaram no meio do ano, começa o outro ano mal. Resumiu bem o William. Valeu, Chico! É a culpa do Fernando Diniz que pediu esse barro. Exatamente, Felipe Gabriel. Verdade.
É, rebaixamento. É uma vergonha, gente. Lamentável mesmo. Cara, isso que estão focando no Brasileirão, verdade. O que é isso, não? Se não tivesse, tava fodido. Exatamente, o que é isso? Renato chegou, hein? Renato Gaúcho na sua Se tela, já chegou, já vai fala. começar a falar aqui, né? Trazer, Se tentar chegou, entender fala. o que ele pensou dessa Por favor, partida. Renato, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Vocês estão vendo aí? Você acertadamente fala que chegou aqui no São Januário e conseguiu o Vasco com apenas um ponto. Fecha a porta. Ih, Fecha a porta, por favor. Só aproveitar enquanto o Renato não tá falando, agradecer a galera do podcast Cruz Maltino que nos cedeu as imagens. Muito obrigado a toda a galera do Renato, podcast Cruz você Maltino. comenta nas coletivas que você conseguiu, depois do Vasco passar Vai por ser um 4 show de jogos em grosseria, hein? um ponto Presta apenas, atenção. tirar o time da zona e dar um equilíbrio. Felizmente, nesses últimos jogos, o Vasco retornou à zona e também mostrando um futebol, não vou dizer apático, mas com poucas ideias. Qual é a sua análise da queda de rendimento do Vasco? Hoje foram mais de 30 cruzamentos para a área e apenas 4 que foram no lugar certo. Obrigado. A gente treina todo dia, a gente procura fazer sempre o melhor durante os treinamentos para que a equipe possa render durante os jogos. Então você vai falar para mim que o Renato vai falar a mesma coisa. Não, eu não vou falar a mesma coisa. Mas, basicamente, comigo, esse grupo disputou 42 pontos com o de hoje. Comigo, esse grupo ganhou 19 pontos. É uma campanha muito boa. Se você for ver, eu volto a repetir, infelizmente, o Vasco não começou bem o campeonato. Ganhou 1 ponto de 12. Porque se você for ver, hoje o Vasco está na zona do rebaixamento com 20 pontos. Aí você vai ver, tem 3, 4 clubes com 21 pontos. Tem clubes com 22 pontos. Tem clube que está em oitavo, nono colocado, com 3 pontos a mais do que a gente. Então está muito embolado. Então quando eu falo que você tem 2 vitórias, você dá um salto muito, muito grande na tabela. Como se tem 2 derrotas, você dá um salto muito negativo também na tabela. Então, desde a minha chegada é pedalar, 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 é nadar contra a maré praticamente. E mesmo assim a gente conseguiu fazer 19 pontos, são 20 pontos. E o que eu falei, você vai pegar o 8º colocado, o 9º colocado, tem 3 pontos na nossa frente. Então o campeonato está bastante equilibrado nessa zona aí. Mas, infelizmente para a gente, não ficar essa folga aí, ficar 50 dias sem jogar, infelizmente, na zona. Aqui, Renato, João Silva, do canal Colina Foco, da TMC. O Vasco está na zona do rebaixamento, mas tendo também 50 dias para traçar um planejamento, uma zona
na zona do rebaixamento, mas tendo aí a janela de transferências. E eu queria saber o planejamento justamente desse período. Também queria que você, né, falasse sobre a sua permanência, se passa pela sua cabeça nesse período também deixar o Vasco ou algo do tipo, e se você conversou com a diretoria sobre reforços para poder, enfim, tirar o Vasco dessa zona conturbada. Obrigado. Bom, pegando todas essas tuas perguntas, o teu discurso, essa pergunta você tem que fazer para o presidente do clube. Eu converso bastante com o Pedrinho, ele é um grande presidente, é uma pessoa que se doa e muito ao clube. Eu tenho conversado bastante com ele, a última vez que nós conversamos, nós ficamos 2 horas em reunião, então eu passo para ele, passo para o Admar, o meu pensamento. Então a gente troca bastante ideias, entendeu? Eu sempre quero o melhor para todo mundo, quero sempre o melhor para o Vasco. Então essa pergunta aí que você me fez, tem que perguntar para ele. Eu entendo a situação também do clube, no momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro, e o presidente está correndo atrás quanto a isso. Então vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho dessa negociação que o presidente está fazendo. Gol Panamá? Caralho, Boa noite, Renato. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você conseguiu fazer o Vasco se classificar na Sul-Americana, apesar de estar na fase de playoffs, sempre com o discurso de que o Campeonato Brasileiro era a prioridade. E o Vasco chegou, né, no final desse primeiro período com o time na zona de rebaixamento. Queria que você analisasse, você disse que esse percentual de pontos adquiridos foi muito bom. Queria que você analisasse, por favor, esse seu momento desde a sua estreia até agora, se você considera que o planejamento foi se esse era o planejamento feito desde o início. Obrigado. Planejamento você combina e procura executar. Foi o que a gente fez aqui. O Vasco está disputando 3 competições. O Vasco está classificado na Copa do Brasil, o Vasco está classificado na Sul-Americana. Se você for ver a porcentagem desde que eu cheguei no Vasco no Campeonato Brasileiro, ela é boa. Se você pegar, por exemplo, só um exemplo, 2 pontos, o clube que está na nossa frente tem 1 ponto fora da zona. Tem 1 ou 2 clubes, 3 clubes com 21 pontos. Renato não está bem não, gente. Se você pegasse mais 2 pontos, 2, não vou muito longe, ou até 1, dependendo dos gols, o Vasco hoje estaria fora da zona do rebaixamento. Então, no momento que se disputa 12 pontos, e ninguém está dando aqui a desculpa, mas é o Campeonato Brasileiro assim, ele é cruel. No momento que você ganha 1 ponto de 12, você tem que ficar pedalando, nadando contra a maré o campeonato todo. Foi assim desde a minha chegada. A cada 3 dias um jogo, de uma competição, outro, poupa um time aqui, poupa alguns jogadores aqui, vai lá, sempre pensando no Campeonato Brasileiro. Se você for ver, quando eu cheguei aqui, o Vasco teve 1 ponto, era o último colocado. Hoje o Vasco continua na zona, mas está atrás do primeiro fora 1 ponto apenas. Então é uma rodada, mas faz parte do Campeonato Brasileiro. As pessoas também ou entendem a situação ou não entendem, né? O que a gente vai fazer? Eu não entendo, eu fico Renato. triste pela nossa torcida, que hoje mais uma vez deu um show, tem apoiado bastante. Agora, tem horas também que você precisa de algo mais. Então eu espero que essa parada todo mundo possa refletir o que fez, o que não fez e o que pode fazer. Renato, boa noite. Rodrigo Crevellari, Digão, do podcast Cruz Maltino. Eu queria primeiro também saber sua análise da partida, claro. E sobre o planejamento que eu vou perguntar para você é sobre a questão de período de férias / folga. Quando que vai ser esse período? Como que vai ser o planejamento dos treinos depois do período também? O jogo a gente começou bem, não faltou a entrega da equipe, tivemos algumas oportunidades no início do jogo, infelizmente a gente não soube aproveitá-las e uma bola parada, infelizmente nós tomamos o gol. E aí sabe como é que é a pressão, né? Ter que começar a se expor, abrir o time, ir para dentro do adversário, mesmo assim a gente criou algumas situações, mas infelizmente a gente não conseguiu sequer o gol de empate para a gente tentar reagir e conseguir a vitória. Então, o Atlético também teve poucas oportunidades, mas nas poucas oportunidades ele fez o gol. Nós tivemos algumas oportunidades e, infelizmente, nós não aproveitamos. Bom, quanto à folga, é praticamente que todos os clubes vão dar 3 semanas. Caralho. Alguns clubes um pouquinho mais. Porra, 3 semanas alguns clubes 1 ou 2 dias a menos. Foi determinado. Aí você me pergunta sobre os treinamentos da volta. Bom,
Os treinamentos na volta, em primeiro lugar, é readquirir a condição física dos jogadores e ver o que vai acontecer nesse período que a gente está de folga em relação ao esquema do presidente em relação a correr atrás do dinheiro. Renato extremamente Vai abatido. conseguir, nesse período, vai tentar recuperar o futebol do Brenner, entre outros jogadores que está embaixo? Futebol do Brenner, na última coletiva... Do Brenner? Eu entendi isso. Cara, eu sempre converso com todo mundo, dou apoio para todo mundo, procuro corrigir, lapidar todos os jogadores. Gol do Brasil. A minha parte eu faço. Os jogadores têm treinado, mas, infelizmente, no momento que as coisas não acontecem, eu sempre falo para eles, o futebol tem 2 palavrinhas. Aliás, uma palavrinha só. Chama-se vitória. Quando ganha, tá tudo bem. Quando você não ganha, ninguém é bom. Ninguém presta. Tem que trocar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O treinador não é bom, os jogadores não são bons. Faz parte da nossa cultura, do nosso futebol. Eu entendo a tua pergunta e concordo com você, mas o que eu vou fazer? O jogador treina, o jogador se entrega, o jogador se dedica. Quem entra em campo são os jogadores. A parte da comissão técnica e do Estado, a gente faz tudo para isso. Então, na parte física, a parte técnica, a parte tática, a gente procura dar a maior confiança para eles. Mas, infelizmente, às vezes o jogador entra, não está naquela boa fase e as coisas não acontecem. Boa noite, Renato. Coincidentemente, Renato Pitão, Brenner abatido. e o Saldívia nem ficaram no banco hoje. São 3 jogadores assim que a torcida tem pegado no pé. Foi por opção técnica sua ou aconteceu alguma coisa com eles? Não, o Brenner fez um tratamento especial no joelho dele. O Pitão não se recuperou das dores musculares e o Saldívia pediu para ficar de fora porque estava com um problema particular. Renato, boa noite. Lineker Bionde, a Hora do Vasco. Você recomendou para o nosso amigo Joel Silva perguntar ao presidente algumas questões de planejamento de futebol. Eu queria te perguntar como que faz para perguntar ao presidente, já que a torcida sente falta de um posicionamento oficial dele há muito tempo. E sobre o planejamento de futebol, o que prometeram ao Renato? Reformulação, muitas contratações, porque você já falou em números, né? 3 ou 4 em coletivas anteriores e agora não fala mais em números. O que foi prometido para o Renato no segundo semestre? Obrigado. Eu entendo a tua pergunta, mas tem coisas que eu falei na primeira pergunta aí do teu colega, tem coisas que eu tenho que falar diretamente com o presidente. Falar para ele o que eu penso, o que eu vejo, a decisão é dele. Quando eu falo que vocês precisam fazer algumas perguntas para o presidente, porque vocês vão fazer perguntas, por exemplo, para mim de contratações, ninguém contrata se não tiver dinheiro. Então, a única pessoa que pode responder sobre dinheiro é o presidente. Já não cabe mais a mim. Não é que eu não queira responder a pergunta de vocês, só que é um assunto que foge do treinador. Cabe ao presidente do clube, ele que está conversando, ele que está tendo diálogo com as pessoas para acertar esse contrato, para correr atrás de dinheiro. Entrando dinheiro, bom, aí é outro discurso. Não entrando dinheiro, também é outro discurso. Mas essa pergunta que eu falei, somente o presidente pode responder, porque é ele que está a par desse novo contrato. Renato, boa noite. Thiago Totti, falando do Thiago Totti. A defesa do Vasco, fechando um jogo contra o Atlético Paranaense, levou todos os jogos. Seria a defesa o setor a mais ser reforçado? Aqui quando perde um, perde todo mundo, independente se é goleiro, se é defesa, se é meio, se é ataque. Todo mundo trabalha para buscar sempre os melhores resultados. Infelizmente, nem sempre eles aparecem. E hoje, infelizmente, que eu falei, a gente tomou um gol, não conseguimos sequer o gol de empate para a gente tentar a virada e sair dessa situação, mas agora é o que eu falei, é ver o que a gente fez certo, ver o que está errado, curar, consertar, corrigir e ver o que acontece nessa parada na Copa do Mundo. Renato, boa noite. Brian Lucas, do BTB Esporte. Na partida de hoje, o Vasco teve 16 chutes e 7 chutes ao gol. Na partida contra o Bragantino foram 12 chutes, também 7 no gol. Você falou que vai depender se tiver dinheiro, se vai contratar um atacante. Você acha que essa posição, se aparecer dinheiro, é uma posição que o Vasco precisa, apesar do Brenner estar tentando se recuperar? E se não tiver dinheiro,
o Bruno Lopes e o Zucarello apareceu hoje como opção. O Bruno Lopes quase fez um gol. Se ele pode ser uma opção, se esses dois não se recuperando. Obrigado. São jogadores que fazem parte do grupo do Vasco, né? Independente da posição, você falou que precisa contratar. É aquilo que eu falei. Em primeiro lugar, é ver se o presidente consegue fechar esse contrato. A partir daí, a gente pode trocar mais ideias para ver o que pode ser feito. Então não adianta a gente falar, precisa contratar aqui, precisa contratar ali, precisa contratar lá. Não tem dinheiro. Então é por isso que eu falei, a mesma pergunta do teu colega. No momento que o presidente definir se vai conseguir fazer esse contrato ou não, a gente pode pensar, entendeu? Ah, não entrou dinheiro, não tem como contratar. Bom, a gente continua com o mesmo grupo. Vê se a gente escolhe mais garotos da base. O que eu vou fazer? Milagres eu não posso fazer. Se não tem dinheiro. Mas é por isso que eu falei. Aí, essas e outras perguntas em relação a contratações, em relação ao que vai ser feito durante a Copa do Mundo, tem que ser feita para o presidente, porque ele é o presidente do clube, ele está a par desse negócio do contrato. Obrigado, Renato. Boa noite. Pode fazer. Deixa ele fazer mais um. Tem a minha mão. Esse tempo todo tem sido muito falado em controle de cara para preservar o jogador. Você, Romário, os contemporâneos jogavam 4, 5, 4, 5. Hoje eles têm os fisioterapeutas, nutricionistas que cuidam deles de uma maneira muito mais avançada do que vocês eram cuidados. Nós continuaremos no segundo semestre com o controle de cargo. Você planeja trabalhar de outra forma essa situação? Muito obrigado pela atenção e pela resposta. Cara, eu vou te responder. A tua pergunta, o discurso, ele é assim. Eu coloco muitas vezes para esse grupo aqui. Na minha época, não tinha nada disso. Acontecia isso, acontecia aquilo. Mas, resumindo, eu não vou falar do meu grupo, que eles têm tudo. Por isso que eu falo, que eu tiro o couro deles todos os dias. Eles acham que não, mas a gente tira o couro deles no bom sentido todos os dias, porque coisa que eu mais falo para eles, eles estão num grande clube, uma grande torcida, a camisa pesada, salários em dia, uma mordomia tal. Se não se entregar dentro do campo, estão na profissão errada. Esse discurso eu tenho com eles quase que diariamente. Mas, sobre ainda a tua pergunta, que você foi muito feliz no teu discurso também, o que eu posso falar é o seguinte, é a geração 2026. Geral, não é no Vasco. Geral. É no Brasil todo. É no Brasil todo que acontece isso. Se você vai ver nos outros clubes, as coisas também acontecem. Eu vejo grandes clubes com 2 times, às vezes, 2 times e meio, que ficam poupando jogadores também. Só que são grandes, às vezes pode poupar, porque sai 6, entra meia dúzia. São grandes. Mas nós temos um grupo reduzido, mas aqui ninguém é culpado. É a geração que foi criada. Essa geração dos últimos anos, e não adianta que não vai mudar. Não adianta, bota na tua cabeça. Não vai mudar. Não vai mudar. Tem que se adaptar a isso. Quem conseguir se adaptar a isso, tudo bem. Eu ainda, digamos assim, eu ainda sou um dos últimos, entendeu? Que dou no meio deles quase que todos os dias, no bom sentido. Justamente para eles verem a realidade do futebol brasileiro. E ainda falo mais, falo assim, converse com os pais de vocês, os avós de vocês, os irmãos mais velhos de vocês, o que era a minha geração, perto do que vocês têm hoje. Se você não valorizar o que vocês têm hoje, bom, aí fica difícil. Mas você vai num outro clube, ou no outro clube, você vai encontrar a mesma coisa, infelizmente. Então você vai fazer o quê? Vai brigar com eles todos os dias? É o futebol de hoje, gente. É o futebol de hoje. Aí. Obrigado, Renato. Se reverter essa situação, o Elton, os Lídia da Paraíba. Eu falei, esse problema é no Brasil todo, em todos os clubes. Aí o treinador, às vezes, se empolga, briga, discute com o jogador,
vou dizer que o treinador está errado. Se cobra demais, às vezes o grupo fala, esse treinador não serve para a gente, não. Então é só pensar. É. O enigmático Renato Gaúcho. Foi embora? Vai falar alguma coisa? Foi embora. O enigmático Renato Gaúcho falou aí, falou de geração, falou. Resumindo o que o Renato falou, não tem dinheiro. Se tiver dinheiro, vai poder contratar. Se não tiver, vai ter que usar a base. O Vasco tem um elenco reduzido. E quando ele chegou, o Vasco tinha 1 ponto. E agora o Vasco, depois que ele assumiu lá, fez aí 19 pontos. Então é um resumo aí de mais de meia hora de entrevistas do Renato Gaúcho. E eu vou ficando por aqui também. Vou fazer agora os cortes aqui do canal. O Vasco vai parar agora por 51 dias, mas vamos ter Copa do Mundo aqui no canal, tá? O Imprensa Vascaína vai fazer a cobertura da Copa. Vamos... tá tendo Brasil aí. Não vou reagir Brasil e Panamá, Matheus. Não vou não. Abra uma live no seu perfil e reaja Brasil e Panamá. Eu não vou perder meu tempo vendo Brasil e Panamá. Depois que meu time perdeu para o Atlético Mineiro, eu vou ficar agora 51 dias no caralho do rebaixamento. Então, durante a Copa, vamos ter vídeo. Aliás, vou ver se essa semana ainda faço algum vídeo do Vasco, se tiver alguma novidade. Atenção, tá? Sportingbet pode ser a nova patrocinadora master do Vasco, tá? Faz um Sportingbet aí. Então, vou ver a Copa do Mundo. Vamos torcer pelo Brasil. Claro, qualquer novidade do Vasco vai ter live no canal. Vai ter os vídeos curtinhos todos os dias no TikTok, no YouTube, né? No Instagram também. E vai continuar a cobertura do Vasco. Mesmo com a Copa do Mundo, vamos continuar com a cobertura do Vasco. Vão ser 51 dias de especulações nos Gigantes da Colina, 51 dias de um possível fechamento com Lamáquia, 51 dias aí de treinamento, de gente que vai chegar, que vai sair no Vasco da Gama. Não, eu não aposto jamais, Matheus. Então, são coisas aí que a gente vai ficar ligado. E qualquer novidade... Ó o Panamá, cara. Gol do Panamá. Olha o Brasil, que vergonha. Que vergonha, gente. O Ancelotti. Chama o Neymar que passa. Gol do Panamá. Eu tô aqui conversando. Olha o Panamá, gente. Essa seleção brasileira é uma vergonha também. Vou te falar. A vergonha, cara. Olha o Panamá, Brasil. Parei. Esse Alisson também. Eu tô rindo aqui, cara, que se for também. Olha o Alisson. Olha o Alisson. Meu Deus do céu. É ruim o Alisson, hein? Viva o Brasil. Palmas. A seleção... Olha o Alisson. Meu Deus do céu. Olha o arranque, olha o reflexo do Alisson. Um Zé Bunda do caralho esse Alisson também. Olha a seleção brasileira. Tomou gol do Panamá. Meu Deus do céu. Faz o N que passa. Chama o Neymar que passa. Tamo fodido, hein? Mas vamos acompanhar a Copa aqui no canal. Vamos acompanhar os jogos da seleção brasileira. Se tiver algum outro jogo bom também, sem ser da seleção, a gente vai acompanhar aqui também. Mas sempre, todos os dias, com notícias do Vasco da Gama, tá? Vou ficando por aqui. E qualquer novidade do Vasco, eu volto no canal. Beijos! Valeu, galera. Aquele abraço e... Antes, Pedrinho, aparece. Pelo amor de Deus. Saudações, Vascaíno.